a IP começou a perder o equilíbrio, enquanto a Kroger começou a lançar as bases de sua transição para se tornar uma empresa excelente. De 1959 até 1973, ambas as empresas estiveram defasadas em relação ao mercado, com a Kroger um pouquinho na frente da IP. Depois disso, as duas empresas trilharam caminhos inteiramente opostos, e ao longo dos 25 anos seguintes, o retorno foi 10 vezes superior ao mercado e 8 vezes melhor do que o da IP. Como pôde ocorrer uma inversão assim tão impressionante? E como é que uma empresa tão excepcional como a IP se tornou tão ruim? A Kroger, a IP e o mercado, de 1959 a 1973, valor acumulado por dólar investido. Notas 1. O ponto de transição da Kroger ocorreu em 1973. 2. O gráfico mostra o valor de $1 investido em 1º de janeiro de 1959. 3. O retorno acumulado e os dividendos investidos até 1º de janeiro de 1973. A Kroger, a IP e o mercado, de 1973 a 1998, valor acumulado por dólar investido. Observação ponto 1. O ponto de transição da Kroger ocorreu em 1973. 2. O gráfico mostra o valor de $1 investido em 1º de janeiro de 1973. 3. O retorno acumulado e os dividendos investidos até 1º de janeiro de 1998. A IP tinha o modelo perfeito para a primeira metade do século XX, em que 2 guerras mundiais e uma depressão impuseram frugalidade aos americanos. Hortifrutis baratos e variados, vendidos em lojas utilitárias. Na segunda e mais próspera metade do século, porém, os americanos mudaram. Queriam lojas mais bonitas, maiores, com mais opções. Queriam pão fresquinho, flores, alimentos saudáveis, remédios para resfriado, produtos frescos. 45 marcas de cereais e 10 tipos de leite para escolher. Queriam itens exóticos, como 5 tipos diferentes de brotos de vegetais bem caros, além de várias misturas de proteína em pó e ervas curativas chinesas. E queriam também poder realizar as operações bancárias e tomar as vacinas anuais para a gripe enquanto faziam compras. Em suma, eles não queriam mais os mercadinhos. Queriam superlojas com um S enorme estampado no balcão, que oferecessem praticamente tudo num só lugar, com estacionamentos enormes, preços em conta, chão limpo e zilhões de caixas. Bem, logo de cara, você pode estar pensando, tá bem, então a história da AIP é a história de uma empresa que envelheceu e que tinha uma estratégia correta para sua época, mas os tempos mudaram e o mundo também. Enquanto empresas mais jovens e mais antenadas passaram a oferecer aos clientes mais do que eles desejavam. O que há de tão interessante nisso? O interessante é que, no início da década de 1970, tanto a Kroger quanto a AIP eram empresas antigas. A Kroger tinha 82 anos e a AIP, 111. Ambas tinham quase todos os seus ativos investidos em mercadinhos tradicionais. Ambas tinham fortes redutos fora das áreas de maior crescimento nos Estados Unidos. E ambas tinham a exata percepção das mudanças que estavam acontecendo no mundo à sua volta. No entanto, uma dessas duas empresas encarou a realidade nua e crua e mudou completamente todo o seu sistema, em resposta a essas mudanças. E a outra simplesmente enfiou a cabeça na areia. Em 1958, a revista Forbes descreveu a IP como o reino do eremita governada como uma monarquia absoluta por um velho príncipe, 125 Ralph. Verdade, por intermédio de respeito. E o que foi que os executivos da AIP fizeram com a Golden Key? Bem, eles não gostaram das respostas que obtiveram, então fecharam a loja. 130 A AIP iniciou, então, um padrão de pular de uma estratégia para outra, sempre em busca de uma solução que resolvesse seus problemas com uma só tacada. Fez campanhas promocionais, lançou programas, tentou todos os modismos, demitiu CIOR, contratou outro CIOR e demitiu estes últimos. Lançou o que um analista do setor chamou de tática da terra arrasada, uma estratégia de corte radical de preços para ganhar mercado. Mas jamais lidou com o fato básico de que os consumidores não queriam preços mais baixos, e sim lojas diferentes. 131. O corte nos preços levou a cortes nos custos, o que deixou as lojas ainda mais desleixadas e com atendimento pior, o que, por sua vez, afastou ainda mais os consumidores, fez as margens caírem mais e resultou em lojas mais sujas e serviço mais precário ainda. Depois de algum tempo, a sujeira se avultava, afirmou um antigo gerente da AIP. Não era só sujeira, era sujeira suja. 132. Nesse meio tempo na Kroger, um padrão completamente diferente foi se revelando. A Kroger também havia feito experimentos, na década de 1960, para testar o conceito da superloja. 133. Por volta de 1970, a equipe executiva da empresa chegou a uma conclusão irreversível. O mercadinho dos velhos tempos, que representava 100% dos negócios da Kroger, estava fadado à extinção. Ao contrário da AIP, porém, a Kroger enfrentou essa dura realidade e agiu em cima dela. A ascensão da Kroger foi admiravelmente simples e direta, quase enlouquecedora. Durante as entrevistas, Lily Veringam e seu predecessor, Dee Erring, o CIO durante os anos cruciais da transição, foram atenciosos e colaboraram bastante, mas ficaram um pouco exasperados com as nossas perguntas. Para eles, tudo simplesmente parecia tão cristalino. Quando pedimos a Veringam para distribuir 100 pontos entre os 5 fatores principais que viabilizaram a transição, ele disse: para mim, essa pergunta surpreende um pouco. O que fizemos basicamente foram pesquisas bem amplas, e os dados apareceram, em alto e bom tom. As superlojas eram o futuro. Aprendemos também que era preciso ser o número 1 ou o número 2 em cada mercado, pois do contrário teríamos de cair fora. 134. É claro que no início havia algum ceticismo, mas assim que encaramos os fatos, não houve realmente dúvidas quanto ao que tínhamos de fazer. Então nós simplesmente fizemos ponto. 135. A Kroger decidiu eliminar, mudar ou substituir cada uma de suas lojas, e sair de todas as regiões que não se enquadravam na nova realidade. Todos
sistema seria virado do avesso, loja a loja, quarteirão a quarteirão, cidade por cidade, estado por estado. No início da década de 1990, a Kroger havia reestruturado seu sistema inteiro dentro do novo modelo, e estava a caminho de se tornar a cadeia de hortifrutis número 1 dos Estados Unidos, posição que atingiu em 1999, 136, enquanto isso, mais da metade das lojas da IP ainda tinha a velha cara da década de 1950, uma triste lembrança de uma instituição americana que um dia fora ótima. Então, que interessante isso, né? Dentro daquilo que a gente vem lendo, porque fazer aquilo que precisa ser feito e o que nós temos visto, né? E a pegada que a gente tem caminhado é olhar como que isso se traduz a nós mesmos, né? Porque nós somos o maior ativo, a maior empresa que existe, né? Então, olhar para esse lugar e falar, peraí, eu tenho velhos conceitos e velhos paradigmas meus, mas o mundo continua mudando à minha volta. E as necessidades, né, daquilo que era já não é mais, depois de um tempo. Vide, por exemplo, agora a questão da internet, a questão de uma live que nós estamos fazendo, E sabe o que me chamou a atenção? A questão da pesquisa. O que balizou eles foi a pesquisa de mercado. Então, escutar o que estão falando à volta. Isso é muito importante, né? O ser humano precisa ter coragem, nós precisamos ter coragem de perguntar para as pessoas à nossa volta o que é que está mudando e o que eles acham que a gente precisa mudar, né? Isso não significa você perder a sua identidade, mas você se adaptar àquilo que você é, sua missão e sua identidade, com a realidade do mundo que você está vivendo. Senão, né, você está fadado realmente ao fracasso, ao envelhecimento. Você não está se atualizando. Você está sempre atualizando a potência, potencializando e atualizando, potencializando e atualizando. Esse, inclusive, é um movimento do elétron. O elétron faz isso. Ele vai acumulando, vai se potencializando, e ele salta para uma outra camada, solta o fóton, ou seja, se atualiza, né? E desce de novo para a camada para se potencializar de novo. Está tudo na natureza, né? Isso é o que acontece com uma ave quando ela dá fruto. É o mesmo movimento, né? E ela vai se adaptando às condições que estão à volta. Bora lá, vamos ver o que continua aqui. Ótima. 137. História de uma empresa que envelheceu e que tinha uma estratégia correta para sua época, mas os tempos mudaram e o mundo também. Enquanto empresas mais jovens e mais antenadas passaram a oferecer aos clientes mais do que eles desejavam. O que há de tão interessante nisso? O interessante é que, no início da década de 1970, tanto a Kroger quanto a IP eram empresas antigas. A Kroger tinha 82 anos e a IP, 111. Ambas tinham quase todos os seus ativos investidos em mercadinhos tradicionais. Ambas tinham fortes redutos fora das áreas de maior crescimento nos Estados Unidos. E ambas tinham a exata percepção das mudanças que estavam acontecendo no mundo à sua volta. No entanto, uma dessas duas empresas encarou a realidade nua e crua e mudou completamente todo o seu sistema, em resposta a essas mudanças. E a outra simplesmente enfiou a cabeça na areia. Em 1958, a revista Forbes descreveu a IP como o reino do eremita governada como uma monarquia absoluta por um velho príncipe, 125 Ralph dos irmãos Hartford, que haviam construído a dinastia da IP, procurou preservar duas coisas, acima de todas as outras: dividendos em dinheiro para a fundação da família e a glória passada dos irmãos Hartford. Segundo um diretor da IP, verdade, por intermédio de respeito. E o que foi que os executivos da IP fizeram com a Golden Key? Bem, eles não gostaram das respostas que obtiveram, então fecharam a loja. 130 A IP iniciou, então, um padrão de pular de uma estratégia para outra, sempre em busca de uma solução que resolvesse seus problemas com uma só tacada. Fez campanhas promocionais, lançou programas, tentou todos. A gravação está pulando de um lugar para o outro, tá? Estou tentando entender aqui o que está acontecendo. Hoje o negócio está misterioso aqui. Vamos continuar escutando um pouquinho e já ajusta isso. Os modismos, demitiu o CIOR, contratou outro CIOR e demitiu estes últimos. Lançou o que um analista do setor chamou de tática da terra arrasada, uma estratégia de corte radical de preços para ganhar mercado. Mas jamais lidou com o fato básico de que os consumidores não queriam preços mais baixos, e sim lojas diferentes. 131. O corte nos preços levou a cortes nos custos, o que deixou as lojas ainda mais desleixadas e com atendimento pior, o que, por sua vez, afastou ainda mais os consumidores, fez as margens caírem mais e resultou em lojas mais sujas e serviço mais precário ainda. Depois de algum tempo, a sujeira se avultava, afirmou um antigo gerente da IP. Não era só sujeira, era sujeira.
Suja. 132. Nesse meio tempo na Kroger, um padrão completamente diferente foi se revelando. A Kroger também havia feito experimentos, na década de 1960, para testar o conceito da superloja. 133. Por volta de 1970, a equipe executiva da empresa chegou a uma conclusão irreversível. O mercadinho dos velhos tempos, que representava 100% dos negócios da Kroger, estava fadado à extinção. Ao contrário da IP, porém, a Kroger enfrentou essa dura realidade e agiu em cima dela. A ascensão da Kroger foi admiravelmente simples e direta, quase enlouquecedora. Durante as entrevistas, Lee Leveringham e seu predecessor, Dee Erring, o COR durante os anos cruciais da transição, foram atenciosos e colaboraram bastante, mas ficaram um pouco exasperados com as nossas perguntas. Para eles, tudo simplesmente parecia tão cristalino. Quando pedimos a Everingham para distribuir 100 pontos entre os 5 fatores principais que viabilizaram a transição, ele disse: para mim, essa pergunta surpreende um pouco. O que fizemos, basicamente, foram pesquisas bem amplas, e os dados apareceram, em alto e bom tom. As superlojas eram o futuro. Aprendemos também que era preciso ser o número 1 ou o número 2 em cada mercado, pois do contrário teríamos de cair fora. 134. É claro que no início havia algum ceticismo, mas assim que encaramos os fatos, não houve realmente dúvidas quanto ao que tínhamos de fazer. Então nós simplesmente fizemos ponto. 135. A Kroger decidiu eliminar, mudar ou substituir cada uma de suas lojas, e sair de todas as regiões que não se enquadravam na nova realidade. Todo o sistema seria virado do avesso, loja a loja, quarteirão a quarteirão, cidade por cidade, estado por estado. No início da década de 1990, a Kroger havia reestruturado seu sistema inteiro dentro do novo modelo, e estava a caminho de se tornar a cadeia de hortifrutis número 1 dos Estados Unidos, posição que atingiu em 1999. 136. Enquanto isso, mais da metade das lojas da IP ainda tinha a velha cara da década de 1950, uma triste lembrança de uma instituição americana que um dia fora ótima. 137. Os fatos são melhores do que os sonhos. Sonhos. Um dos temas dominantes de nossa pesquisa é que os resultados revolucionários advêm de uma série de boas decisões acumuladas e diligentemente executadas. É claro que as empresas feitas para vencer não trilharam um caminho perfeito, mas, no todo, tomaram muito mais decisões acertadas do que equivocadas, e tomaram muito mais decisões acertadas do que as empresas do grupo de comparação direta. Mais importante ainda é o fato de que, nas escolhas realmente fundamentais, como a decisão da Kroger de investir todos os seus recursos na tarefa de converter o sistema inteiro para o conceito de superloja, essas empresas estavam admiravelmente focadas no alvo. Isso, é claro, incita a uma pergunta. Estamos apenas estudando um conjunto de empresas que simplesmente tiveram a sorte de tropeçar no conjunto certo de decisões? Ou existe algum elemento diferenciador em seu processo que aumentou radicalmente suas possibilidades de estarem certas? A resposta, como mais tarde descobrimos, é que existe algo realmente diferente nessas organizações. As empresas feitas para vencer apresentaram 2 formas diferenciadas de pensamento disciplinado. A primeira, que é o tema deste capítulo, é que elas impregnaram toda a organização com a dura realidade dos fatos. A segunda, que discutiremos no próximo capítulo, é que elas desenvolveram uma moldura simples e profundamente esclarecedora de referência para todas as decisões, como no caso da Kroger, quando se inicia um esforço honesto e diligente para estabelecer a verdade. Sobre dada situação, as decisões certas, em geral, se tornam bem evidentes. Nem sempre, é claro, mas quase sempre. E mesmo se todas as decisões não se tornarem evidentes, uma coisa é certa: não há possibilidade de que você venha a tomar uma série de boas decisões sem antes enfrentar a realidade nua e crua. As empresas feitas para vencer operaram de acordo com esse princípio, enquanto as empresas do grupo de comparação direta, de modo geral, não agiram assim. Vejamos a Pickney Bobs em Então, isso também é interessante, porque num quadro lá em cima, eles trazem a questão da disciplina interna, externa, a disciplina de olhar o mercado. Eles estão o tempo todo falando sobre isso, né? Que a empresa fadada para vencer, ela tem essa questão da disciplina. Não é ela que... Ela não nega a sua natureza, mas ela não deixa de olhar o que está sendo feito no mundo externo. É uma adaptabilidade o tempo todo nessa disciplina. É isso que eles estão mostrando. Isso é bem interessante de pensar na nossa existência, sabe? Nós não perdemos a nossa identidade, o nosso propósito de vida, mas não deixar de olhar o externo, né? Como está operando, né? E fazer as mudanças que precisam ser feitas, né? Sempre. comparação com a Adressografa, seria difícil encontrar 2 empresas em posições tão semelhantes, num momento específico de sua história, e que depois divergiram tão radicalmente. Até 1973, apresentavam receita, lucro, número de empregados e estoques semelhantes. Ambas as empresas tinham posições de quase monopólio de mercado, com praticamente a mesma base de consumo. A Pickney Bobs fabricava seladoras automáticas de correspondência, e a Adressografa produzia máquinas duplicadoras de endereçamento. Ambas enfrentaram
A realidade iminente de perder seus monopólios. 138 por volta de 2000, porém, a Pitney Bowes havia crescido a ponto de ter 30 mil empregados e um lucro extra de US cifrão 4 bilhões. Em comparação com os tristes restos mortais da Adressografa, que faturava menos de 100 milhões de dólares, tinha apenas 670 empregados. 139 para o acionista, a Pitney Bowes superou a Adressografa na proporção de 3.581 para 1. Isso mesmo, 3.581 vezes melhor. Em 1976, um líder visionário e carismático chamado Roy Ashe tornou-se o CEO da Adressografa. Autodefinido como um conglomerador, Ashe havia construído anteriormente a Litton, mediante um amontoado de empresas que há muito estavam mal das pernas. De acordo com a Fortune, ele tentou usar a Adressografa como plataforma para recuperar, aos olhos do mundo, a sua capacidade de liderança. 140. Pitney Bowes versus Adressografa. A receita anual, de 1963 a 1968 ao dólar constante de 1998, em milhões. Ashe estabeleceu uma visão para dominar empresas como IBM, Xerox e Kodak, no ramo emergente de automação de escritórios. Um plano audacioso para uma empresa que até então conquistara apenas o negócio de duplicação de endereços em envelopes. Não há nada de errado em ter uma visão audaciosa, mas Ashe se tornou tão obcecado por seu projeto quixotesco que, segundo a Business Week, 141, recusou-se a enfrentar as provas evidentes de que o seu plano estava fadado ao fracasso e poderia levar com ele o resto da empresa. 142. Ele insistia em desviar dinheiro de setores lucrativos, destruindo o negócio estratégico da empresa ao despejar dinheiro num gambito que tinha poucas chances de sucesso. 143. Mais tarde, quando Ashe foi exonerado, e a empresa já havia pedido concordata, da qual ela conseguiu sair depois, ele ainda se recusava a enfrentar a realidade e dizia: perdemos algumas batalhas, mas estávamos ganhando a guerra. Ponto. 144. Mas a Adressografa não estava nem mesmo perto de ganhar a guerra, e todo mundo na empresa sabia disso o tempo todo. E, no entanto, a verdade só foi ouvida quando já era tarde demais. 145. Na realidade, muitas pessoas-chave da Adressografa pularam fora da empresa, desanimadas por não conseguirem fazer a alta gerência enxergar os fatos e lidar com eles. 146. Talvez devêssemos dar ao Sr. Ashe algum crédito por ter sido um visionário que tentou elevar sua empresa a altitudes maiores. E justiça seja feita, o conselho da Adressografa demitiu Ashe antes que ele tivesse a chance de levar seus planos até o fim. 147. Mais as evidências apontadas em uma série de artigos respeitáveis, escritos na época, provam que Ashe se tornou cego a toda e qualquer realidade que fosse diversa de sua própria visão do mundo. Não há nada de errado em perseguir uma visão de excelência. Afinal de contas, as empresas feitas para vencer também tomaram a decisão de gerar excelência. No entanto, ao contrário das empresas do grupo de comparação direta, as empresas feitas para vencer refinaram continuamente o caminho para a excelência, confrontando-se com a dura realidade dos fatos. Quando você levanta pedras e examina todas as coisas estranhas e retorcidas debaixo delas, você pode recolocar a pedra em cima ou dizer: o meu trabalho é levantar pedras e examinar o que está estranho e retorcido, mesmo quando aquilo que você vê lhe causa um medo horrível. Ponto. 148. Nossa, que incrível essa citação. Quando você levanta pedras e examina todas as coisas estranhas e retorcidas debaixo delas, você pode recolocar a pedra em cima e dizer: o meu trabalho é levantar pedras e examinar o que está estranho e retorcido. Cara, isso é muito bom. Isso é verdadeiramente muito bom. Porque isso é o que as pessoas normalmente não fazem, né? Elas ficam olhando para fora, apontando o dedo para o outro, né? Ao invés de levantar a sua própria pedra e olhar, né? O que está estranho e retorcido, né? E arrumar. Cara, isso é muito bom. Citação, do CEO da Pitney Bowes, Fred Purdue, poderia ter saído da boca de qualquer um dos executivos da Pitney Bowes que entrevistamos. Para ser franco, todos eles nos pareceram um pouco neuróticos e compulsivos em relação à posição da Pitney Bowes no mundo. Nossa cultura é muito hostil à complacência, declarou um dos executivos. 149. Temos mania de achar que é aquilo que acabamos de realizar. Não importa o quão fantástico possa ser, jamais será bom o suficiente para nos manter na empresa, observou um outro. 150. A primeira reunião do ano da alta gerência da Pitney consistia, como de hábito, numa discussão de 15 minutos sobre o ano anterior. Os resultados eram quase sempre fantásticos, e 2 horas de conversa sobre as coisas retorcidas e assustadoras que poderiam impedir a obtenção de bons resultados no futuro. 151. As reuniões de vendas da Pitney Bowes eram muito diferentes das conferências de vendas cheias de oba-oba, e nós não somos ótimos, tão comuns nas outras empresas. Toda a equipe executiva se colocava aberta aos questionamentos diretos e desafios colocados pelo pessoal de vendas, que lidava diretamente com os consumidores. 152. A empresa criou uma longa tradição de fóruns, em que as pessoas podiam se levantar e dizer aos executivos seniores tudo o que a empresa estava fazendo de errado, sacudir as coisas estranhas e retorcidas, encontradas debaixo das pedras, na cara deles e dizer: veja, é melhor você prestar mais atenção nisso. Ponto. 153. O caso da Adressografa, particularmente em comparação com a Pitney Bowes, ilustra um ponto vital. Líderes fortes e carismáticos como Roy Ashe podem, muito facilmente, se transformar na realidade que move uma empresa. Ao longo do estudo, encontramos empresas nos grupos de comparação direta nas quais o grande líder liderava com tal força e inspirava um tal medo, que as pessoas se preocupavam mais com o líder, o que ele diria, o que iria pensar, o que faria, do que com a realidade externa e suas consequências para a empresa. Lembre-se do clima no Bank of America.
descrito no capítulo anterior, no qual os gerentes não faziam sequer um comentário, antes de saber ao certo como o CEO se sentia a respeito. Não detectamos esse padrão em empresas como Wells Fargo e Pitney Bowes, em que as pessoas se preocupavam muito mais com as coisas retorcidas e assustadoras do que com os sentimentos da alta gerência. No momento em que um líder se permite ser a primeira realidade com a qual as pessoas na empresa se preocupam, quando a primeira realidade deveria ser a própria realidade, você tem a receita da mediocridade, ou pior. Essa é uma das principais razões que explicam por que líderes menos carismáticos costumam gerar melhores resultados no longo prazo do que seus colegas mais carismáticos. Na verdade, aqueles entre vocês que possuem uma personalidade forte e carismática devem ter em mente que o carisma tanto pode ser um ativo quanto uma dificuldade. A força da sua personalidade pode plantar a semente dos problemas, enquanto as pessoas filtram os problemas e impedem que eles cheguem até você. Você pode superar os riscos de ter carisma, mas isso de fato exige atenção consciente. Winston Churchill compreendeu bem os perigos de sua forte personalidade e conseguiu compensá-los magnificamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, Churchill, como todos sabem, sustentou uma corajosa e imperturbável visão de que a Inglaterra não apenas sobreviveria, como também se estabeleceria como uma grande nação, apesar de o mundo inteiro se perguntar não se a Inglaterra iria erguer a bandeira branca e pedir paz. Mas quando isso aconteceria? Durante os dias mais terríveis, com quase toda a Europa e a África do Norte sob o controle dos nazistas, os Estados Unidos na esperança de ficar fora do conflito e Hitler combatendo num único fronte. Até então, ele não havia entrado na Rússia, Churchill declarou: "Estamos determinados a destruir Hitler e todo e qualquer vestígio do regime nazista. Nada nos demoverá deste objetivo. Nada. Jamais parlamentaremos. Jamais negociaremos com Hitler ou com qualquer um de sua gangue. Vamos lutar contra ele por terra. Vamos lutar contra ele por mar. Vamos lutar contra ele no ar, até que, com a ajuda de Deus, consigamos livrar a terra de sua sombra. 154 Armado dessa corajosa visão, Churchill nunca deixou, porém, de enfrentar a realidade nua e crua. Ele teve medo de que sua personalidade forte e dominadora pudesse impedir que as más notícias chegassem até ele em sua forma mais brutal. Então, logo no início da guerra, ele criou um departamento completamente independente, fora da cadeia normal de comando, chamado Gabinete Estatístico, cuja função principal era alimentá-lo, com atualização constante e sem qualquer filtro, com a dura realidade dos fatos. 155. Ele contou muito com essa unidade especial durante toda a guerra, perguntando repetidamente pelos fatos, apenas os fatos. Enquanto as tropas nazistas varriam a Europa, Churchill ia para a cama e dormia profundamente. Eu não precisava acalentar sonhos, escreveu. Fatos são melhores do que sonhos. Fatos são melhores do que sonhos, né? Tem uma frase que eu falo, né? Sempre, e que eu, na realidade, repito do marketing, usado muito marketing multinível, né? Faça os números farão você. Estatística é estatística, métrica é métrica, né? Não tem como falhar. Isso é levantar a pedra, é olhar o fato. Você pode sonhar, pode achar que é isso ou aquilo, mas quando você olha o fato, te coloca diante da realidade, nua e crua, para você saber o que você faz. Se você lida bem com isso, sem vitimismo, sem sabe, olhando o seu tamanho, né? O tamanho que você é mesmo, cara, muda tudo, porque aí você sabe para onde para onde que você tem que apontar. Se você não sabe de onde você veio, onde você está, como é que você pode saber para onde você vai? Percebe? Você fica numa vã ilusão, né, de alguma coisa. Mas se você olha realmente para os fatos, a coisa acontece, né? E incrível essa situação do Churchill aqui, né? Fatos são melhores do que sonhos, né? Muito bom saber seu tamanho. Bora lá. 156. Um clima em que a verdade é ouvida. Bem, você talvez esteja pensando, como é que se motiva as pessoas com a dura realidade dos fatos? A motivação não flui basicamente de uma visão forte? A resposta, surpreendentemente, é não. Não porque a visão não seja importante, mas porque gastar energia tentando motivar as pessoas é, de modo geral, uma perda de tempo. Um dos temas recorrentes neste livro é o fato de que, se você tiver sucesso na implementação dessas descobertas, não precisará gastar tempo e energia motivando as pessoas. Se você tem as pessoas certas no barco, elas se automotivarão. A verdadeira questão, então, passa a ser: como é que se administra de forma a não desmotivar as pessoas? E uma das atitudes individuais mais desmotivantes que você pode tomar é alimentar falsas esperanças, que os fatos logo se encarregarão de destruir. Sim, liderança tem a ver com visão, mas liderança tem igualmente a ver com criar um clima em que a verdade prevaleça e se enfrente à realidade nua e crua. Existe uma imensa diferença entre a oportunidade de ter voz e a oportunidade de ser ouvido. Os líderes das empresas que trilharam o caminho da excelência compreenderam essa distinção e criaram uma cultura em que as pessoas têm uma tremenda oportunidade de ser ouvidas e, em última análise, onde a verdade possa prevalecer. De que forma se cria um clima em que a verdade prevalece? Apresentamos aqui 4 práticas básicas. Nossa, isso também é muito forte, né? Esse lugar de um líder só falar a verdade. Ou seja, você falar a verdade para você mesmo, né, cara? Isso é muito bom. Né? Você parar de sai desse sonho, né? Da projeção do que é vir a ser. Uma coisa é a gente olhar e projetar, falar, eu quero chegar nesse lugar. Outra coisa é onde eu estou, de novo, né? Onde eu estou, para onde eu vou. Aí sim funciona a história. Isso é muito bom.
eu sempre trago, né, essa questão da esperança, ela está muito ligada à perspectiva e à expectativa. Se você vende para as pessoas ou para você mesmo uma expectativa, né, e que você não sabe o que é a realidade, porque a perspectiva é aquilo que você vê. Você tem perspectiva de algo, né? Expectativa é algo que você não está vendo. Pode ser, pode não ser. Se a gente vende para nós mesmos e para o outro, né, esse lugar da expectativa no lugar da perspectiva, isso é um problema. Né? Vamos ver lá, 4 pontos. 4 pontos. Lidere com perguntas, não com respostas. Em 1973, um ano depois de assumir o posto de CEO, transmitido por seu pai, a empresa de Alan Wurtzel estava no limiar da falência, correndo o risco de descumprir os acordos de empréstimo. Na época, a empresa, cujo nome era Vardes, favor não confundir com Montgomery Vardes, era uma miscelânea de lojas de eletrodomésticos e som, sem um conceito unificador. Ao longo dos 10 anos seguintes, Wurtzel e sua equipe não só fizeram a virada da empresa, como criaram também o conceito da Circuit City e lançaram as bases para um recorde impressionante de resultados, que superou 22 vezes a média do mercado, desde a data de sua transição, em 1982, até 1º de janeiro de 2000, quando Alan Wurtzel iniciou sua longa cruzada de uma situação pré-falimentar até esses resultados espetaculares. Começou dando uma resposta admirável à pergunta sobre aonde queria levar a empresa. Não sei. Ao contrário de líderes como Roy Ash. Da adressografa, Wurtzel resistiu à ânsia de chegar com a resposta. Em vez disso, logo que colocou as pessoas certas no barco, começou não com respostas, e sim com perguntas. Alan era uma verdadeira chama, declarou um membro do conselho. Tinha uma grande habilidade para fazer perguntas que eram extremamente oportunas. Tivemos alguns debates ótimos, na sala do conselho. Nunca era como um espetáculo coreografado ao qual a gente assiste passivamente, depois esquece e sai para almoçar. 157 na verdade. Wurtzel se destaca como um dos poucos CEOs de uma grande corporação que faz mais perguntas aos membros do conselho do que estes a ele. Wurtzel utilizava a mesma abordagem com sua equipe executiva. Vivia pressionando constantemente, sondando e sacudindo a todos com perguntas. Em cada passo do caminho, Wurtzel continuava a perguntar até ter um quadro claro da realidade e de suas implicações. Eles costumavam me chamar de promotor, porque eu insistia numa pergunta, afirmou Wurtzel. Sabe, como um bulldog, eu não largava até entender tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Assim como Wurtzel, os líderes em cada uma das transições de empresa boa para empresa excelente agiam num estilo um tanto socrático. Além do mais, eles usavam as perguntas por uma só razão, para entender. Não usavam as perguntas como forma de manipulação. Você não concorda comigo. Ou como forma de culpar ou diminuir os outros, porque você fez toda essa bagunça. Quando interrogamos os executivos sobre as reuniões da alta gerência durante a fase de transição, eles afirmaram que passavam a maior parte do tempo só tentando entender. Os líderes das empresas feitas para vencer aproveitavam particularmente reuniões informais, nas quais se encontravam com equipes de gerentes e empregados sem qualquer roteiro, pauta ou lista de ações para se discutir. Em vez disso, começavam com perguntas do tipo: e aí, o que você tem em mente? O que você pode contar para nós? Pode me ajudar a entender isso? Com o que devemos nos preocupar? Essas reuniões sem pauta se transformaram num fórum em que as realidades correntes tendiam a vir à tona. Liderar uma empresa da condição de boa à condição de excelente não significa trazer as respostas prontas e depois motivar todo mundo para seguir sua visão messiânica. Significa ter humildade para captar o fato de que você ainda não compreende o bastante para ter as respostas e depois fazer as perguntas que levarão aos melhores insights possíveis. Certo, também é muito bom. Esse livro, realmente, ele é demais, né? Essa questão da pergunta, né? E da pergunta boa, né? Você extrai a visão do outro, porque a sua visão você já tem, né? Você precisa da visão do outro. Agora, fazer perguntas a você mesmo também é super importante, né? Você questionar suas coisas, assim, por que eu estou fazendo isso, né? O que é realmente que eu tenho a visão? Como é que eu vejo isso daqui? Eu vejo isso daqui e vejo o que é além. O que eu vejo além disso, né? Além daquilo que eu já sei. São perguntas e indagações que a gente precisa fazer para nós mesmos para poder realmente olhar, né? Isso é o lugar de tirar a pedra e ver as distorções, né, da história e os entulhos, né, que ele está falando. É tão simples, né? É tão poderoso e ao mesmo tempo complexo, porque as pessoas não dão conta, né, de olhar para elas mesmas. Assim. E isso se resume à empresa também. Cresce um pouco, cria um lugar no mercado e começa a criar esse ego, né? A estrutura é assim, assim tem que ficar, e não tem que mudar, e assim por diante. É complexo. Vamos ver 2. O que traz o 2? 2. Envolva-se no diálogo e no debate, não na coação. Em 1965, seria difícil uma empresa estar pior que a Nucor. Só uma de suas divisões dava lucro, todas as outras sorviam recursos. A empresa não tinha uma cultura da qual pudesse se orgulhar. Não tinha direção coerente. Estava à beira da falência. Na época, a Nucor era oficialmente conhecida como uma corporação nuclear da América, o que
refletia sua orientação para produtos voltados para a energia nuclear, como a sonda de cintilação, acredite se quiser, era esse mesmo o nome, utilizada para medir radiação. A empresa havia adquirido uma série de empreendimentos que não tinham relação com o seu negócio, em áreas como fornecimento de semicondutores, materiais das terras raras, copiadoras eletrostáticas para escritório e vigas de telhado. No início de sua transformação, em 1965, a Nucor não fabricava um só grama de aço, nem gerava um centavo de lucro. 30 anos depois, a Nucor era uma das 4 maiores produtoras de aço do mundo, 158, e por volta de 1999, gerou lucros anuais maiores do que os de qualquer outra siderúrgica norte-americana. 159, como se deu a transição da Nucor, de péssima Corporação Nuclear da América, para talvez a melhor siderúrgica da América? Em primeiro lugar, a Nucor se beneficiou da ascensão de um líder de nível 5, Ken Iverson, que era gerente-geral da divisão de vigas de telhado e foi promovido a CEO. Em segundo lugar, Iverson colocou as pessoas certas no barco, montou uma equipe memorável, com pessoas como Sam Siegel, descrito por um de seus colegas como o melhor gerente financeiro do mundo, um verdadeiro mágico, e David I. Cope, um gênio em questões operacionais. 160 bem. Então, o que ele trouxe na leitura de ontem, né, que nós fizemos, é esse lugar, né? Melhor é quem do que o quê. Né? Primeiro olhar quem você vai colocar no seu barco, né? E depois o quê. E aí a reflexão que eu trouxe é quem é que a gente está colocando dentro da gente, né? No sentido de você permitir, né? Pessoas que estão à sua volta, ou no seu círculo íntimo mesmo, seu relacionamento íntimo, ou sócios mesmo, né? Pessoas que estão trabalhando com você. Mas, sobretudo, quem você deixa que penetre nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, né? Esse é o lugar que está colocando dentro do seu barco, né? Isso é muito legal, e é isso que eles estão se referindo aqui, tá? E aí, assim como Alain Wurtzel, Iverson sonhava construir uma empresa que primasse pela excelência, mas se recusava a começar com a resposta para a pergunta: como chegar lá? Em vez disso, desempenhou o papel de moderador socrático numa série de debates acalorados. Criamos uma rotina de reuniões de gerentes gerais, e meu papel era mais o de mediador, comentou Iverson. E as reuniões eram um caos. A gente ficava lá durante horas resolvendo as questões, até chegarmos a algum lugar. Às vezes, as reuniões se tornavam tão violentas que as pessoas quase pulavam em cima da mesa para bater umas nas outras. Elas gritavam, perdiam a compostura e davam socos na mesa. Os rostos ficavam vermelhos e as veias saltavam. 161. O assessor de Iverson conta uma cena que se repetiu ao longo dos anos, em que os colegas entravam na sala de Iverson e gritavam e berravam uns com os outros, mas saíam de lá com uma conclusão. 162 Discutir e debater. Depois vender os negócios nucleares. Discutir e debater. Depois focar nas vigas de aço para telhados. Discutir e debater. Depois começar a fabricar o seu próprio aço. Discutir e debater. Depois construir uma segunda mini-usina, e daí por diante. Quase todos os executivos da Nucor, com os quais falamos, descreveram um clima de debate, dentro do qual a estratégia da empresa evoluiu ao longo de muitas discussões e lutas internas. 163. Assim como a Nucor, todas as empresas feitas para vencer tinham uma inclinação para o intenso diálogo. Frases como debate acirrado, discussões acaloradas e conflito saudável apimentavam os artigos, as transcrições de entrevistas sobre todas as empresas. Elas não usavam a discussão como um processo falso de deixar as pessoas terem voz para que pudessem comprar uma decisão pré-estabelecida. O processo era mais parecido com o acalorado debate científico, com as pessoas empenhadas na busca das melhores respostas. Então, olha que incrível, né? Tem uma coisa chamada CNV, como comunicação não violenta, né? Como é importante a questão do diálogo, como as pessoas não têm relações com diálogo, seja com os filhos, seja com o cônjuge, seja com o sócio ou com você mesmo, né? Como é importante o diálogo, né? Como é importante o debate, discutir e debater. E aí fica essa máxima e essa fala que é ridícula, né? De que vai começar de novo o DR, né? Uma DR, né? Discussão de relacionamento, né? Se isso for feito com sabedoria, é muito importante, cara, o tempo todo. Você ganha uma outra musculatura, a discussão e o debate, que vai além de você ficar defendendo uma posição. Não é uma questão de defender posição, é uma questão realmente de criar um novo olhar a partir do olhar do outro, né? Você está, ao mesmo tempo, tendo uma capacidade de trazer a sua visão, mas de acolher a visão do outro, né? E comungar e trazer uma terceira visão a partir daí. Cara, isso é belo, né? É isso que eles estão dizendo, né? Debates calorosos, né? Mas inteligentes, né? Você não perde a sua identidade, você não está cedendo, você não está para convencer. Não é uma questão de convencimento e persuasão do outro, não. É uma questão realmente de trazer esse olhar e comungar esse olhar e trazer
uma harmonia para trazer um terceiro olhar a partir daí. Isso é muito bom, cara. Vamos lá. 3, faça utopias. Autossuficiência, mas não jogue a culpa no outro, percebe? Não é uma questão de você jogar para o outro, cara, é muito bom. Vamos ver. 3. Faça autópsias, mas não jogue a culpa nos outros. Em 1978, a Philip Morris adquiriu a Seven. Estrondoso, ninguém apontou dedos para culpar ninguém. Existe apenas uma exceção a esse modelo. Joe Coolman, de pé na frente do espelho, apontando o dedo diretamente para si mesmo. Ficou claro que esse foi outro plano de Joe Coolman que não deu certo. Escreveu sobre si mesmo. 165, ele vai ainda mais longe e insinua que, se tivesse escutado melhor as pessoas que desafiaram sua ideia na época, o desastre poderia ter sido evitado. Ele faz questão de dar o crédito, em retrospectiva, àqueles que estavam certos, citando nominalmente os indivíduos que foram mais previdentes que ele próprio. Numa era em que os líderes vão a extremos para preservar a imagem de sua própria trajetória, e saem na frente para reclamar o crédito por terem sido tão visionários, enquanto seus colegas não foram, e encontram sempre alguém para culpar. Quando suas decisões dão errado, é um oásis encontrar alguém como Koolman. Ele deu o tom. Eu assumo a responsabilidade por essa decisão errada, mas todos nós assumiremos o compromisso de extrair o máximo aprendizado do preço que pagamos pelo erro. Quando você faz autópsias e não culpa ninguém, dá um passo muito importante no sentido de criar um clima em que a verdade prevaleça. Se você tem as pessoas certas no barco, quase nunca deve culpar ninguém. Deve apenas buscar o entendimento e o aprendizado. Nada, jamais parlamentaremos. Jamais negociaremos com Hitler ou com qualquer um de sua gangue. Nossa, está pulando a gravação. Eles voltaram lá atrás, cara. Não sei por que está voltando a gravação. Que coisa chata. Por que está acontecendo isso? Vamos lutar contra ele por terra. Vamos lutar contra ele por mar. Vamos lutar contra ele no ar. Até que, com a ajuda de Deus, consigamos livrar a terra de sua sombra. Ponto. 154 armado dessa corajosa visão, Churchill nunca frente à realidade nua e crua. Existe uma imensa diferença entre a oportunidade de ter voz e a oportunidade de ser ouvido. Os líderes das empresas que trilharam Quit City e lançaram as bases para um recorde impressionante de resultados, que superou 22 vezes a média do mercado, desde a data de sua transição, em 1982, até 1º de janeiro de 2000, quando Alan Wurtzel iniciou sua longa cruzada de uma situação pré-falimentar até esses resultados espetaculares. Começou dando uma resposta admirável à pergunta sobre aonde queria levar a empresa. Não sei. Ao contrário de líderes como Roy Ash. Da adressografa A, Wurtzel resistiu à ânsia de chegar com a resposta. Em vez disso, logo que colocou as pessoas certas no barco, começou não com respostas, e sim com perguntas. Alan era uma verdadeira chama, declarou um membro do conselho. Tinha uma grande habilidade para fazer perguntas que eram extremamente oportunas. Tivemos alguns debates ótimos, na sala do conselho. Nunca era como um espetáculo coreografado ao qual a gente assiste passivamente, depois esquece e sai para almoçar. 157 na verdade. Wurtzel se destaca como um dos poucos COR de uma grande lugar. A Nucor se beneficiou da ascensão de um líder de nível 5, Ian Iverson, que era gerente geral da divisão de vigas de telhado e foi promovido a CEO. Em segundo lugar, Iverson colocou as frito saudável, apimentavam os artigos, as transcrições de entrevistas sobre todas as empresas. Elas não usavam a discussão como um processo falso de deixar as pessoas terem voz, para que pudessem comprar uma decisão pré-estabelecida. O processo era mais parecido com o acalorado debate científico, com as pessoas empenhadas na busca das melhores respostas. 3. Faça autópsias, mas não jogue a culpa nos outros. Em 1978, a Philip Morris adquiriu a Seven. Estrondoso, ninguém apontou dedos para culpar ninguém. Existe apenas uma exceção a esse modelo. Joe Coolman, de pé na frente do espelho, apontando o dedo diretamente para si mesmo. Ficou claro que esse foi outro plano de Joe Coolman que não deu certo. Escreveu sobre si mesmo. 165, ele vai ainda mais longe e insinua que, se tivesse escutado melhor as pessoas que desafiaram sua ideia na época, o desastre poderia ter sido evitado. Ele faz questão de dar o crédito, em retrospectiva, àqueles que estavam certos, citando nominalmente os indivíduos que foram mais previdentes que ele próprio. Numa era em que os líderes vão a extremos para preservar a imagem de sua própria trajetória, e saem na frente para reclamar o crédito por terem sido tão visionários, enquanto seus colegas não foram, e encontram sempre alguém para culpar. Quando suas decisões dão errado, é um oásis encontrar alguém como Koolman. Ele deu o tom. Eu assumo a responsabilidade por essa decisão errada, mas todos nós assumiremos o compromisso de extrair o máximo aprendizado do preço que pagamos pelo erro. Quando você faz autópsias e não culpa ninguém, dá um passo muito importante no sentido de criar um clima em que a verdade prevaleça. Se você tem as pessoas certas no barco, quase nunca deve culpar ninguém.
deve apenas buscar o entendimento e o aprendizado. Bem, você talvez esteja pensando, como é que se motiva as pessoas com a dura realidade dos fatos? A motivação não flui basicamente de uma visão forte? A resposta, surpreendentemente, é não. Não porque a visão não seja importante, mas porque gastar energia tentando motivar as pessoas é, de modo geral, uma perda de tempo. Um dos temas recorrentes neste livro é o fato de que, se você tiver sucesso na implementação dessas descobertas, não precisará gastar tempo e energia motivando as pessoas. Se você tem as pessoas certas no barco, elas se automotivarão. A verdadeira questão, então, passa a ser: como é que se administra de forma a não desmotivar as pessoas? E uma das atitudes individuais mais desmotivantes que você pode tomar é alimentar falsas esperanças, que os fatos logo se encarregarão de destruir. Sim, liderança tem a ver com visão, mas liderança tem igualmente a ver com criar um clima em que a verdade prevaleça e se enfrente à realidade nua e crua. Existe uma imensa diferença entre a oportunidade de ter voz e a oportunidade de ser ouvido. Os líderes das empresas que trilharam o caminho da excelência compreenderam essa distinção e criaram uma cultura em que as pessoas têm uma tremenda oportunidade de ser ouvidas e, em última análise, onde a verdade possa prevalecer. De que forma se cria um clima em que a verdade prevalece? Apresentamos aqui 4 práticas básicas. Nossa. Lidere com perguntas, não com respostas. Em 1973, um ano depois de assumir o posto de CEO, transmitido por seu pai, a empresa de Alan Wurtzel estava no limiar com os outros, mas saíam de lá com uma conclusão: 162 discutir e debater. Depois vender os negócios em papel ou a Walgreens, com as farmácias com serviços de conveniência. Foram ideias simples, simples, simples. Todos os integrantes da equipe de pesquisa entraram na briga, fazendo piadas sobre as empresas que estavam estudando. Logo ficou claríssimo que todas as empresas que trilharam o caminho da excelência chegaram a um conceito muito simples, que adotaram como ponto de referência para todas as suas decisões. E esse entendimento coincidiu com resultados revolucionários. Enquanto isso, as empresas do grupo de comparação direta, como a Ecker, tropeçaram em suas brilhantes. Vamos ler o item 4 que a gravação pulou. Crie mecanismos de bandeira vermelha. Nós vivemos na era da informação em que aqueles que detêm informações melhores e maior quantidade, supostamente, têm uma vantagem. Se você examinar a ascensão e a queda das organizações, porém, raramente encontrará empresas que caem por falta de informação. De novo, né? Esse é o lugar de você colher os fatos. Os executivos da Bethlehem Steel sabiam há anos da ameaça das mini-usinas siderúrgicas, como a Nucor, mas deram pouca atenção ao assunto, até que um dia acordaram e descobriram que haviam perdido grande fatia do mercado. A Op Johnson tinha boa qualidade de informações que indicavam que alguns dos produtos que iriam lançar não conseguiriam gerar os resultados desejados, ou pior, tinham efeitos colaterais potencialmente sérios. No entanto, quase sempre ignoravam esse problema. No caso específico da Houghton, por exemplo, uma pessoa de dentro da empresa foi citada na Newsweek ao afirmar que, abre aspas, destacar as preocupações com a segurança da Houghton tinha se transformado virtualmente em política da empresa. Fecha aspas. Em outro caso, em que a Up Johnson se viu sob fogo cruzado, classificou seus problemas como publicidade adversa, em vez de enfrentar a realidade das suas próprias deficiências. Os executivos do Banco of America tinham bastante informações sobre os fatos reais da desregulamentação e, no entanto, não conseguiram enfrentar as grandes implicações desse fato. No mundo desregulamentado, os serviços bancários seriam uma commodity e os velhos privilégios e refinadas tradições do setor bancário acabariam para sempre. E o banco não aceitou completamente esse fato até a hora que perdeu 1,8 bilhões de dólares. Em contrapartida, Carl Reichert e Wells Fargo, chamado pelo seu predecessor de o último realista, enfrentou logo de cara a realidade nua e crua da desregulamentação. Desculpem, amigos banqueiros, mas não podemos preservar mais a classe. Temos que ser homens de negócio e dar a mesma atenção que o McDonald's dá aos seus custos e à eficiência. Na verdade, não encontramos provas de que as empresas feitas para vencer tinham mais ou menos informações do que as empresas do grupo de comparação direta. Nenhuma. Ambos os conjuntos de empresas tinham acesso virtualmente idêntico às boas informações. A chave, então, não está nas informações melhores, e sim em transformar as informações em informações que não podem ser ignoradas. É isso, ter, né, as informações e ignorar, não fazer nada com ela, né? Ou achar que são meras informações.
Uma forma particularmente poderosa de realizar isso é por meio do mecanismo chamado bandeira vermelha. Permita-me usar um exemplo pessoal para ilustrar a ideia. Quando eu ensinava o método de case na Faculdade de Administração de Stanford, entregava a cada aluno de MBA uma folha de papel vermelho brilhante, tamanho carta, com as seguintes instruções, abre aspas, esta é a sua bandeira vermelha para o trimestre. Se você levantar sua mão com sua bandeira vermelha, a classe inteira vai parar para ouvir. Não há restrições quanto a quando e como usar a bandeira vermelha. A decisão está inteiramente em suas mãos. Você pode usá-la para fazer uma observação, partilhar uma experiência pessoal, apresentar uma análise, discordar do professor, desafiar um CEO, responder a um colega de classe, fazer uma pergunta, dar uma sugestão, ou seja lá o que for. Sua bandeira vermelha só pode ser usada uma vez durante o trimestre. Sua bandeira vermelha é intransferível. Você não pode dá-la ou vendê-la a outro colega. Ao lançar a ideia da bandeira vermelha, eu tinha noção que iria acontecer a cada dia na classe. Em uma das situações, um aluno usou a bandeira vermelha para declarar, abre aspas, professor Collins, acho que a sua aula está muito ruim hoje. Acho que a sua aula está muito ruim hoje. O senhor está introduzindo demais os alunos às perguntas e reprimindo nossa capacidade de pensar livremente. Deixe-nos pensar por nós mesmos. Fecha aspas. A bandeira vermelha me colocou diante de uma dura realidade de que meu próprio estilo de questionar se interpôs no caminho do aprendizado das pessoas. Uma pesquisa com os estudantes no final do trimestre teria me dado a mesma informação, mas a bandeira vermelha, em tempo real, na frente de todo mundo da sala de aula, transformou a informação sobre as deficiências da aula numa informação que eu absolutamente não podia ignorar. Incrível, incrível isso. Tirei a ideia do mecanismo da bandeira vermelha de Bruce Woodpert, que instituiu um instrumento particularmente poderoso chamado Pague Menos em sua empresa, a Granite Rock. O Pague Menos dá total poder ao consumidor para decidir se deve pagar determinada fatura e quanto deve pagar, com base na sua própria avaliação subjetiva de até que ponto ele se sente satisfeito com qualquer produto ou serviço. O consumidor não precisava devolver o produto, nem ligar para a empresa para obter autorização. Ele simplesmente faz um círculo no item problemático da fatura, deduz o valor deste total e envia um cheque no valor do saldo resultante. Quando eu perguntei a Woodpert suas razões para instituir o Pague Menos, ele respondeu, você consegue obter um monte de informações por meio da pesquisa com o consumidor, mas sempre encontra maneira de justificar os dados apurados. Com o Pague Menos, não há como não dar atenção aos dados. Em geral, você descobre que um consumidor está insatisfeito até perdê-lo de vez. O Pague Menos funciona como um primeiro alerta que nos obriga a fazer ajustes rapidamente, muito antes de perdermos aquele cliente. Para ser bem claro, de modo geral, nós não encontramos mecanismos do tipo bandeira vermelha tão fortes como o Pague Menos nas empresas feitas para vencer. Apesar disso, decidi incluir aqui essa ideia por insistência do assistente de pesquisa Len Hong. Ele me ajudou a pesquisar e cortejar sistematicamente os mecanismos identificados nas empresas para um outro projeto de pesquisa. Tem o argumento incontestável de que, se você é um verdadeiro líder no nível 5, talvez não precise do mecanismo tipo bandeira vermelha. Mas, se você ainda não é um líder nível 5, ou se sofre a ameaça do carisma, os mecanismos de bandeira vermelha representam uma ferramenta prática e útil para transformar a informação em informação e não poder ser ignorada. E também para criar um clima no qual a verdade seja sempre ouvida. Uau! Fé inabalável diante a realidade nua e crua. Quando a Procter & Gamble
invadiu os negócios no setor de papel, no final da década de 60, a Scott Paper, até então a líder, simplesmente se resignou pacificamente a ficar em segundo lugar e começou a buscar formas de diversificar suas atividades. Em 1971, a empresa fez com seus analistas uma reunião que foi uma das mais deprimentes que eu já participei, declarou um analista. A gerência praticamente jogou a toalha e disse: para nós chega. A empresa, antes tão cheia de orgulho, começou a olhar para a concorrência e afirmar: é assim que a gente se compara com a melhor. E suspirava: bem, pelo menos existe gente pior que nós nesse ramo. Em vez de descobrir como partir para a ofensiva e ganhar, a Scott tentou apenas proteger o que ainda tinha. Ao conceder a melhor fatia do mercado à Procter & Gamble, a Scott Paper esperava que, escondida na categoria B, o grande monstro que havia invadido seu território deixasse-a em paz. A Kimberly Clark, por sua vez, não encarou a concorrência da Procter & Gamble como uma ameaça, e sim como um ativo. Smith e sua equipe sentiram-se inspirados pela ideia de se levantar contra o melhor e viram nisso uma oportunidade de tornar a Kimberly Clark melhor e mais forte ainda. E também acharam que o desafio seria uma forma de estimular a veia competitiva dos empregados da empresa, em todos os níveis. Numa reunião, Smith se adiantou e começou seu discurso pedindo, abre aspas, muito bem, quero que todos fiquem de pé e façam um minuto de silêncio, fecha aspas. Todos olharam em volta e perguntaram o que Davi estaria fazendo. Será que alguém teria morrido? Então, após um momento de confusão, todos ficaram em pé e olhando para os seus próprios pés em silêncio e reverência. Após uma pausa calculada, Smith olhou para o pessoal e disse, em tom sombrio, abre aspas, esse foi o nosso minuto de silêncio pela Procter & Gamble. Fecha aspas. O salão explodiu. White, diretor que testemunhou o incidente, contou, abre aspas, ele conseguiu envolver todo mundo nisso. O pessoal de cima e de baixo, até o chão da fábrica. A gente ia derrotar o Golias. Fecha aspas. Mais tarde, Wayne Sanders, o sucessor de Smith, nos escreveu o imenso benefício que foi concorrer com o melhor. Abre aspas. Poderíamos ter um adversário melhor do que a Procter & Gamble? De jeito nenhum. Digo isso porque nós respeitamos demais essa empresa. Eles são maiores do que nós. São muito talentosos. São excelentes em marketing e derrotam sem dó nem piedade todos os concorrentes, exceto um, a Kimberly Clark. Essa é uma das coisas que nos deixam tão orgulhosos. As ações diferentes da Scott Paper e da Kimberly Clark diante da Procter & Gamble nos levam a um ponto crucial. Na hora de enfrentar a dura realidade dos fatos, as empresas feitas para vencer se tornaram mais fortes e flexíveis, não mais fracas e desanimadas. Existe uma sensação de plenitude que vem do ato de encarar de frente as verdades e dizer: nunca vamos desistir, nunca vamos capitular. Pode levar um tempo enorme, mas nós vamos encontrar um jeito de vencer. É isso. Nunca desistir. Sempre se reinventar. Resiliência. Esse é o lugar que eles colocam Churchill, né? E esse exemplo dessas empresas. Uau, que incrível. Isso serve para nós mesmos, né? Sempre. Robert Adams resumiu isso perfeitamente no final da sua entrevista ao descrever a psicologia da equipe de Kroger, enquanto enfrentava a assustadora tarefa que durou 20 anos de virar metodicamente pelo avesso todo o sistema da empresa. Abre aspas. Havia certa dose de Churchill naquilo que estávamos fazendo. Tínhamos uma vontade muito forte de viver a sensação de que nós éramos a Kroger. A Kroger estava aqui antes e vai estar aqui muito depois que nós formos. E, por Deus, nós vamos vencer essa guerra.
nem que leve 100 anos, mas nós persistiremos durante 100 anos, se for preciso. Fecha aspas. Ao longo de nossa pesquisa, nos eram continuamente lembrados das pesquisas que resistência, conduzidas pelo International Committee for the Study of Victimism, Comitê Internacional do Estudo da Vitimização. Nessas pesquisas, fazia-se a análise de pessoas que haviam sofrido sérias adversidades, pacientes de câncer, prisioneiros de guerra, vítimas de acidente, etc., e sobreviveram. As pesquisas detectaram que essas pessoas, em geral, se enquadravam em 3 categorias. Aquelas que foram permanentemente derrotadas pelo fato, aquelas que retornaram sua vida ao normal e aquelas que utilizaram a experiência como um divisor de águas, que se resultou em se tornarem mais fortes. As empresas que passaram de boas para excelente eram exatamente iguais a essas pessoas do terceiro grupo, em relação ao fato da resistência. É simples assim. Tem que passar por cima, comer com farinha, como eu falo, descer o bambu. Quando a Fannie Mae iniciou sua transição na década de 90, no início da década de 80, quando ninguém apostou no seu sucesso, quanto mais em sua excelência, a Fannie Mae tinha 56 bilhões investidos em empréstimos que davam prejuízo. Recebia, em média, 9% de juros em sua carteira hipotecária, mas tinha que pagar até 15% acima do débito que ela ganhava. Multiplique essa diferença por 56 bilhões e obterá um número negativo muito grande. Além do mais, por força da concessão, a Fannie Mae não podia diversificar fora da atividade hipotecária. A maioria das pessoas considerava a Fannie Mae totalmente à mercê das flutuações de taxas de juros que sobem. A Fannie Mae perde. Se cai, a Fannie Mae ganha. E muitos acreditavam que a empresa só poderia ter sucesso se o governo intervisse para baixar as taxas de juros. Abre aspas. É a única esperança, comentou um analista. Mas não foi assim que David e sua equipe viram a situação. Eles nunca titubearam em suas crenças e enfatizaram sempre, em sua entrevista conosco, que sua meta nunca foi simplesmente sobreviver, mas triunfar, no final, como uma excelente empresa. Sim, a taxa de juros era uma grande e dura realidade, que não iria desaparecer num passe de mágica. A Fannie Mae não tinha escolha senão tornar-se a melhor player do mercado de capitais do mundo no gerenciamento de taxas de risco de hipotecas. Maxwell e sua equipe trabalharam para criar um novo modelo de negócio que dependia menos da taxa de juros e que envolvia a invenção de instrumentos muito sofisticados para o financiamento de hipotecas. A maioria dos analistas respondeu com um escárnio. Quando você tem 56 bilhões empatados em empréstimos inadimplentes, falar sobre o novo programa é piada, declarou um deles. É como se a Chrysler, que na época pedia grandes quantias para o governo de empréstimo para evitar falência, decidisse começar a fabricar aviões. Após concluir minha entrevista com Maxwell, perguntei como ele e a equipe lidaram com os pessimistas durante aquele período negro. Abre aspas, internamente, esse nunca foi o assunto a ser tratado, observou ele. É claro que tivemos que parar de fazer uma série de besteiras e tivemos que inventar um conjunto inteiramente novo de instrumentos financeiros, mas jamais consideramos a possibilidade de fracasso. Íamos usar a calamidade como oportunidade de reconstruir a Fannie Mae e transformá-la numa empresa que primasse pela excelência. Durante uma reunião de pesquisa, uma das integrantes da equipe comentou que a Fannie Mae lhe fazia lembrar uma antiga série de televisão. Abre aspas. O Homem de 6 milhões de dólares, com Lee Major. O tema da série era um astronauta que sofre um violento acidente quando testava um veículo de aterrissagem lunar num deserto no sudeste dos Estados Unidos.
Em vez de simplesmente tentar salvar o paciente, os médicos redesenharam completamente, fizeram dele um ciborgue, um super-humano, instalando instrumentos robóticos movidos à energia atômica, tais como o poderoso olho esquerdo e os membros mecânicos. Da mesma forma, David e sua equipe não usaram o fato da FENIBEM estar sangrando e à beira da morte como pretexto para simplesmente reestruturar a empresa. Usaram-no como oportunidade para criar algo mais forte e poderoso. Passo a passo, dia a dia, mês a mês, a equipe da FENIBEM reconstruiu todo o modelo de negócio em torno da gestão de risco e remodelou a cultura corporativa, transformando-a numa máquina de elevado desempenho que revitalizava com qualquer empresa financeira de Wall Street e que, ao final, veio a gerar um lucro acionário quase 8 vezes maior que o mercado ao longo de 15 anos. Bom, queridos, nós vamos parar aqui nossa leitura. Eu tenho uma reunião às 9 horas.